E aí, oitavo ano, boa tarde. Gente, que saudade de vocês, né? É clichê falar isso, mas é sempre bom a gente sentir, né? Esse sentimento muito gostoso que a gente tem dessa nossa relação de professor e aluno. E eu espero que vocês estejam entendendo as atividades, estejam sendo exitosas para vocês. É uma situação nova, né? É uma nova era pra gente. Espero que isso passe logo e que a gente possa ter nossa convivência de ir na sala de aula logo, tá? Mas enquanto isso, vamos se esforçando para que a gente consiga obter um resultado bacana nessas aulas. Então, como eu tinha falado, eu estou seguindo o livro didaticamente falando, desde o início, até mesmo repetindo atividades que a gente já fez, né? Estudando coisas que já foram passadas na sala de aula, porque eu sei que é complicado a prática em exercício, né, em casa. Por isso que eu estou voltando aos conteúdos, que é para vocês terem uma base bem legal para os próximos conteúdos mais complicados vocês já se sentirem mais confiantes, certo? Então vamos voltar lá no assunto de porcentagem. O que é porcentagem, né? É uma operação matemática onde, grosseiramente falando, porcentagem, qualquer valor sobre 100. É uma coisa que eu sempre falei para vocês em sala de aula. E aí eu coloquei um conceito bem bacana e eu queria que vocês escrevessem tudo que eu colocar no quadro, no caderno, tá? E no final da aula vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem também. Então, por favor, prestem atenção, tirem dúvidas lá no privado e vamos lá. Sabemos que a porcentagem é uma razão. Logo, pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. Então, todos esses conceitos aí quer dizer o seguinte, que uma porcentagem, representada por esse símbolo, é qualquer número dividido por 100. Porcentagem, ok? Então, qualquer valor dentro dessa razão, essa razão está representada por um número fracionário, porque é um número por outro, então é uma razão, certo? Que pode ser representado também na forma decimal. E aí a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Eu vou dar exemplos com números. Então, né, eu falei que porcentagem é qualquer número sobre 100, certo? É uma razão que pode ser também escrita pelo número decimal. Então vamos transformar aqui esses 2%, né? 2 e o símbolozinho de porcentagem. Pode ser representado por 2 sobre 100, que é o mesmo que 0,02. Por que 0,02? Porque se tem dois zeros, são duas casas decimais. Uma, duas, ok? 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que é o mesmo que 0,1. Por que 0,1? São dois zeros, duas casas decimais. Uma, duas, 0,1. Se você não lembrar desse bizu e souber dividir, dá no mesmo, tá? 210%, 210%. Que aí, se eu dividir, vai dar 2,1. Dois zeros, duas casas decimais. Uma, duas, ok? Então pronto, a representação da porcentagem em fração, razão, e em número decimal. E para fazer o contrário, como é que a gente faz? É só multiplicar os valores por 100. E aí, a gente vai ter a porcentagem, ok? 0,13 vezes 100 não precisa calcular, né? Só acrescentar as duas casas decimais. Então o valor é 13%. 0,05 vezes 100, 5%. Se tem dois zeros, duas casas decimais à direita. 4 vezes 100, 400. Então é 400%. 0,8 vezes 100, 80%. Ou seja, estudamos aqui agora como é que eu transformo do número porcentagem para o número decimal e do número decimal para o número porcentagem, certo? De acordo com as representações. Espero que isso tenha sido explicativo, transparente, para que todos vocês entendam. Só lembrar a regra novamente. Qualquer número sobre 100 é uma porcentagem que está escrita numa fração, que também pode ser representada por um número decimal, certo? Nesse caso aqui a gente pegou a porcentagem e transformou para o número decimal, e nesse caso aqui a gente pegou o decimal e transformou em porcentagem. Agora vamos fazer a atividade. Vamos começar aqui com uma questão bem bacana, ó. Presta atenção. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então,
8% de 75. Então a gente vai saber quantos gols dentre esses 75 jogadas ele conseguiu fazer. Sabendo que a gente tem a informação de que ele conseguiu transformar em gol 8% das jogadas. 8% é o mesmo que 8 sobre 100. 8 sobre 100 vezes 75. 8 vezes 75, pensem aí. E aí, quem sabe é isso de cabeça? Muito bem. 8 vezes 75, 600. 600 sobre 100, só cortar os dois zeros, 6. Então a resposta correta é: o jogador fez 6 gols. Isso representa 8% das 75 jogadas. Vamos lá continuar, né? Aqui é mais uma questão bem bacana, ó. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região. Ou seja, a gente vai calcular a medida em área dessa região da floresta amazônica que foi permitida a ser desmatada. Então a gente vai pegar 5% de 200 km². Esse é o permitido. 5%, pessoal, é o mesmo que 0,05, né? Então, eu posso também fazer assim, já colocar em número decimal e multiplicar pelo valor, que aí vai dar quanto? Quanto é 0,05 vezes 200? Exatamente, 10. Então, 10 km². Esse é o valor, aí é o espaço em área que poderão desmatar da floresta amazônica. Professor, se eu não soubesse fazer o número decimal já de cara, você poderia fazer os 5% da forma que eu fiz a questão passada. 5% é o mesmo que 5 sobre 100. 5 sobre 100 multiplicado por 200. E aí você faz 5 vezes 200, 1000. 1000 vezes 100, 10. Então, temos aí duas formas de resolver super simples, rápida a questão. Sabendo a regra da potenciação, aliás, da porcentagem, você não erra mais questões, certo? Só lembrar de todos os bizus e dicas que eu sempre estou dando para vocês aqui na matemática, beleza? Agora eu vou passar só 3 questõezinhas para vocês resolverem aí com muita calma. Coloquem os cálculos de forma organizada, uma lapiseira, um lápis de uma grafia mais escura, organizadamente, as canetas, certo? Para que quando vocês entregarem, ó, não tem problema. Beijão, espero que vocês tenham gostado. Aliás, eu falei 3 questões, mas só são 2 questões que vocês vão fazer em casa, tá? É obrigatório todos os cálculos, deixem mais ou menos umas 4 a 5 linhas em cada item. Na terceira questão aí temos 3 itens e na quarta questão temos 2 itens, né? Que são 2 perguntas, então caprichem. Se tiver dúvida pode contar comigo, mas de qualquer forma a aula já está bem explicativa, se concentrem. E é isso, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.